Afinal de contas, senhoras e senhores, o iPhone é ou não é oficialmente a prova d'água e o que você deve fazer se seu iPhone molhar acidentalmente? Se liga nessa dica do rei de hoje. Vamos lá. Para começo de história, sim, o iPhone é oficialmente a prova d'água. Ele tem a certificação IP68 e isso já vem desde os iPhones 10S, 10S Max e 11. Naquela época, a Apple afirmava que ele suportava até 2 metros de profundidade da água por até 30 minutos e isso vem evoluindo nos últimos anos, chegando às versões atuais que suportam até 6 metros de profundidade por meia hora submerso. Mesmo assim, há uma grande polêmica em torno dessa certificação porque até hoje a Apple continua não provendo garantia para iPhones que foram danificados por líquidos. E ela sabe bem disso porque aqui dentro do iPhone existem 2 ou às vezes 3 sensores de contato com líquidos. Um deles é muito comum ficar aqui dentro da bandejinha de chip e tem outro que normalmente fica na parte superior da placa e às vezes tem mais um na parte inferior. Aí nessas imagens providas pela Reassistência vocês conferem esse sensor. Na esquerda tem um iPhone com sensor branquinho, o que significa que ele não teve contato nenhum com líquido, e na direita vocês veem o sensor pintado de vermelho, ou seja, ele já foi molhado. Aqui tem uma imagem de outro iPhone que tem os 2 sensores pintados de vermelho, ou seja, esse tomou um belo de um tibum. E vale notar aqui que esse sensor não precisa ser necessariamente mergulhado. Às vezes só o vapor de água já pode ativar esse sensor, ou seja, não é recomendado que você deixe o seu iPhone, por exemplo, em cima da pia do banheiro, com tudo fechado, você tomando um banho muito quente, daqueles que geram uma sauna no banheiro, porque isso pode sim ativar o sensor dele e inutilizar sua garantia. Olha aí um vídeo que o Rei nos mandou mostrando como que é rápido você ativar esse sensor de contato com líquido. Bastou encostar uma escova ali um pouquinho úmida de água e ele já foi ficando vermelhinho. E o que complica um pouco mais essa questão da garantia de resistência à água do iPhone é que essa resistência dele não é garantida em toda a vida útil do iPhone. Segundo a Apple, a partir de 1 ano de uso, a resistência já não é mais a mesma de quando você tirou o iPhone da caixa. Tem uma série de outras coisas que podem também prejudicar essa selagem do iPhone aqui, como por exemplo uma quedinha no chão, se der um pequeno amassadinho aqui, se ele já foi aberto alguma vez, é claro, entre outros vários fatores. Mas o fato é que se você levar um iPhone com um sensor desse pintado de vermelho, a Apple pode negar sim a garantia a você, e isso gera uma série de polêmicas, inclusive temos casos no Brasil de clientes que foram à justiça e conseguiram ganho de causa contra a Apple, justamente porque o iPhone tem classificação IP68, como a gente já explicou aqui. Mas enfim, em casos que não haja jeito, ou você não queira perder tempo na justiça contra a Apple, existem assistências especializadas como o Reassistência, o famoso rei do iPhone lá da Santa Ifigênia, que também tem uma loja no Itaim Bibi, que podem te ajudar a resolver o problema do seu iPhone de uma forma super rápida e muito mais em conta do que a Apple, porque eles vão analisar de fato quais os componentes do seu iPhone que podem ter sido danificados devido a esse contato com líquido e trocar somente o que for preciso. Se o seu iPhone não tiver mais na garantia, não tem nem o que pensar. Vai lá no Rei e se ele ainda estiver na garantia e você tiver problemas com a Apple, o Rei do iPhone também pode te ajudar. Ah, Rafael, meu iPhone sofreu um acidente, caiu na água, derrubei um copo de água nele, o que eu faço? Bom, primeira coisa é desligar o seu iPhone o mais rápido possível. O quanto menos os componentes eletrônicos aqui dentro estiverem funcionando durante o contato com o líquido, menores as chances de você danificar alguma coisa aqui. Depois que você desligar o iPhone, tenta dar uma sacudida nele, umas batidinhas assim, para tentar tirar o líquido por meio das saídas ou entradas de água, para deixar ele o mais seco possível por meio dessa secagem natural, e depois você realmente tem que deixar ele secar num ambiente fresco e arejado pelo maior tempo possível. Eu não estou falando de meia hora não, estou falando de 1 ou 2 dias. Deixa ele secar à vontade para realmente evitar danos maiores. E não faça 2 coisas muito comuns que a gente vê por aí. Primeiro, não coloque um secador de cabelo ou qualquer coisa de ar quente sobre o aparelho, porque isso pode trazer outros tipos de danos a ele. E a segunda coisa que é muito comum a gente ouvir por aí é para não colocar o aparelho no arroz seco, porque isso também pode causar danos ao iPhone devido a pequenas partículas de arroz que inclusive entram dentro do aparelho. Mas às vezes pode ser que ele não tenha mergulhado de fato, sei lá, só caiu um pouquinho de água aqui na entrada inferior, inclusive o próprio iOS pode mostrar um alerta de que a porta Lightning está com contato com o líquido e evitar que você recarregue o iPhone por meio dela, afinal isso não é recomendado. Aparece um alertinha falando, ó, seque a porta Lightning antes de conectar o seu iPhone por cabo. E tem outra coisa que às vezes também acontece, que é de água entrar nos alto-falantes inferiores aqui do iPhone. Inclusive temos um vídeo aqui no canal que eu mostro um app e um atalho para o iPhone que pode ajudar a expelir esse líquido ali de dentro, mas de novo, só faça isso quando você tiver certeza de que o seu iPhone está seco o suficiente para você conseguir ligar ele e de fato executar esse aplicativo ou atalho. Então assim, para a galera que leva a classificação IP68 ao pé da letra e acha que o iPhone é totalmente à prova d'água a ponto de poder inclusive usar ele debaixo da piscina para tirar fotos subaquáticas,
vocês estão no seu direito. Oficialmente, a classificação IP68 diz isso, que o seu iPhone é à prova d'água, mas a Apple fala que ele é resistente à água, mesmo com essa classificação. Então, se você não quiser ter problemas, se você não quiser ter dor de cabeça, se você não quiser ter que ir à justiça contra a Apple, evite isso, porque o iPhone ainda, infelizmente, não é oficialmente à prova d'água. Em todos os outros casos, se a Apple não te ajudar, o rei tá aí pra isso. Link na descrição. Obrigado pela audiência, pelo seu joinha. Nos vemos em breve com muito mais. Tchau, tchau.